Uma primeira temporada arrasadora, mas uma segunda, na minha opinião, acho que deu uma escorregadazinha. Tô falando de quê? Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda temporada de Warrior Nun. Vambora pro vídeo! Em 2020, a Netflix trouxe uma série que chegou arrasando, rapaz. É a história de um grupo de freiras, que são de uma daquelas ordens da Igreja Católica, claro que tudo é uma ficção, e essa ordem vem desde a Idade Média, e elas são as guardiãs de um halo divino. E essas freiras são treinadas para combater o mal, os demônios que estão espalhados pelo mundo. Ao longo de toda a primeira temporada, foi se desenvolvendo alguns conflitos. O principal foi da garota Ava, porque ela era uma jovem adolescente, ela não queria saber desse negócio aí de portar um halo divino ou pertencer a uma ordem de freiras guerreiras, ela queria aproveitar a vida dela. Então esse conflito foi se desenvolvendo ao longo da primeira temporada, até que, ao terminar, a relação dela com as freiras mudou. No entanto, houve outros conflitos também. Um deles é da freira Lilith, que ela se achava em condições de ser a herdeira do halo divino da freira que morreu. Seria ela, segundo as projeções dela, segundo as ideias dela, que deveria ou que merecia ser a portadora daquele halo. E essa personagem Lilith, ela foi se desenvolvendo de uma forma bastante interessante e na segunda temporada houve uma reviravolta muito grande com essa personagem. Houve também outros personagens, uma delas é a Shotgun Mary, que ela é, vamos dizer assim, a rebelde do grupo. Com ela não tem papo, não, rapaz, com ela não tem conversa, ela já chega sentando o cacete, tacando-lhe tiro. Aliás, o nome dela já está dizendo ali, ó, Shotgun Mary, então o negócio dela é cuspir fogo. Aliás, ela cospe fogo também quando fala, porque ela ali é bem desbocadinha, bem furiosa, aquela personagem. E foi também, na minha opinião, a mais interessante. Claro, tínhamos que seguir a personagem Ava, mas a personagem Shotgun Mary, ela chegou arrebentando e, infelizmente, ela não fez parte da segunda temporada. Outro personagem bastante interessante foi o Padre Vincent. Ali foi se desenvolvendo ao longo da primeira temporada e ali no final houve uma reviravolta muito interessante que deixou, assim, eu pelo menos bastante surpreso e tenso. E agora, para onde é que a gente vai com isso aí? Outro personagem, o Adriel, que no final deixou aquele final ali bombando e deixando a gente agoniado para saber como é que seria a segunda temporada. E é aí que nós vamos entrar. A segunda temporada começou totalmente diferente daquilo que se esperava. Não começou de onde terminou a primeira, mas sim 4 meses depois, uma coisa assim, e as freiras, elas estando dispersas, elas estando vivendo em várias partes do mundo, separadas de forma anônima. Aqui, para mim, começa o primeiro problema. Nós não vimos como terminou aquela luta, aquela batalha lá no Vaticano no final da primeira temporada. O que nós ficamos sabendo foi contado pelas personagens. E ainda assim de forma muito superficial, muito cheia de interrogações. As irmãs desapareceram, algumas morreram. A Shotgun Mary primeiro desapareceu, depois ficamos sabendo que parece que sim, ela havia morrido. Mas isso tudo ao longo da segunda temporada. Foi tudo muito superficial, porque foi contado. Então, assim, aquilo que deveria ter sido feito era mostrar qual foi o desfecho daquela batalha, porque daí estava tudo tranquilo, vamos para a segunda, a vida que segue. Se a personagem Shotgun Mary não voltou na segunda temporada por algum problema pessoal lá da atriz, e aí o roteiro teve que ser reescrito, olha, tudo bem, mas enfim, isso não interessa. O que tinha que acontecer era mostrar aquele desfecho, não ficar só no, olha, parece isso, parece aquilo. O segundo problema que eu encontrei foram os arcos dos personagens. Bem, um deles é da personagem Camila. Olha, começou fraquinho, foi desenvolvendo de forma mais frágil ainda e terminou de uma forma, olha, nada convincente, não foi bacana aquilo ali. A outra é a personagem Lilith. Poxa, na primeira temporada ela passou por aquele arco, na tentativa de ajudar a cientista a salvar o filho dela. Ela voltou e voltou totalmente diferente, com alguns poderes. E ela já era uma pessoa ressentida porque achava que deveria ser a herdeira do halo e não foi escolhida.
e aí aqueles poderes fizeram com que ela mudasse, ela se uniu a Adriel, e aí ela teve umas mudanças bem complicadas. Só que ela teve outras reviravoltas ao longo da segunda temporada, que na minha opinião foram absolutamente nada convincentes, e terminou de uma forma muito esquisita. Eu não sei, não consigo entender assim, olha, como é que consegue dar uma reviravolta tão grande, aliás, várias reviravoltas tão grandes, e assim, olha, fazer com que a gente pense que aquilo ali tudo é normal e natural. Não é. Um outro problema que eu encontrei foram personagens que vieram para a segunda temporada, personagens novos que não estavam na primeira temporada. Um desses personagens é o Mikael, que na primeira temporada ele teve sim uma participação, só que era diferente. E na segunda a gente só se dá conta bem lá adiante, quase ali depois da metade da segunda temporada. E teve uma importância muito grande para o desfecho da segunda temporada. Só que daí tivemos outros problemas. O Cardeal William, por exemplo, ele não teve um desenvolvimento para justificar algumas coisas ali, não deu tempo para a gente ver e conferir algumas coisas do personagem para justificar tudo aquilo ali que aconteceu com o personagem. Na minha opinião, faltou e muito um desenvolvimento. Eu não sei se era essa mesma a intenção, mas que para mim ficou fraco, ficou. Um outro probleminha que eu encontrei com relação a personagens é uma irmã que surge lá nos 2 últimos episódios, se eu não me engano. Bom, a minha opinião é que a produção sentiu que fez muita falta a personagem Shotgun Mary e trouxeram ali para o final uma personagem que seria, vamos dizer assim, uma representação da Shotgun Mary. Inclusive deram a essa personagem uma que outra fala ali, sabe, simplesinha, mas de muita importância, que na minha opinião não eram falas fortes, né, curtinhas, mas tinham uma grande importância. Não se justifica numa personagem que chegou aterrissando e simplesmente chegou chegando assim, sabe? E pronto. Eu acho assim que aquilo ali foi uma falta de consideração até com a atriz. Por que eu digo isso? Olha, se era para fazer aquilo ali, se não era para ter a Shotgun Mary, e todo mundo já sabia que não ia fazer parte da segunda temporada, então que botasse aquela personagem ali, aquela representação da Shotgun Mary lá no começo da segunda temporada. E não assim, chegar quase ao final e já tendo alguma importância. Inclusive nas cenas de luta, mostraram ela lutando muito bem. E aquela freira ali, ela batia firme, bonito, rapaz. Mas por que não mostrar desde o começo da segunda temporada? Talvez você possa estar me perguntando assim, poxa vida, Paulo, mas por que tu te incomoda tanto com essas coisas? Porque fica falso. Eu vi, e se você prestar atenção em algumas tomadas que fizeram ali com essa personagem e outros personagens, você vai ver que é uma coisa gratuita. Eu prefiro sim, olha, vamos botar desde o começo, nem que seja desenvolver o mínimo possível, mas colocar a personagem ali, até por uma questão de respeito, é a minha opinião. A outra questão envolve o arco entre Ava e a irmã Beatrice. Olha, no final da segunda temporada aconteceu algo que já se imaginava lá na primeira. Eu posso dizer lá na primeira sim, porque tinha alguns indícios. E ao longo da segunda temporada ficou bem claro aquilo ali. No momento que Beatrice e Ava estão em Madrid, ela mesma diz, a narradora Ava diz que ali era um lugar bom para sair e curtir com uma amiga. Ora, estava bem claro então, né, o que se passava no coração da personagem Ava. Agora, no final, é que finalmente se resolve, né, de alguma forma, essa história entre as duas. Claro, né, não foi o desfecho que eu acho, né, que muitos gostariam, mas aconteceu. E eu também não entendo por que se criou tanto problema com isso, rapaz. Olha, tem outras séries ali na Netflix que a coisa é muito mais pegada do que aconteceu entre Ava e Beatrice. É só se lembrar. Por exemplo, lá na série Supergirl, a personagem Supergirl tem uma irmã e ela se descobre. E ela, inclusive, mantém um relacionamento firme com uma policial. E ali rola muita cena quente. Outra série é Lendas do Amanhã, onde tem aquela personagem ali, a Canário Branco. Poxa, depois que ela passou pelo poço de Lázaro, ela teve uma mudança. E ela pegava a mulherada direto. E nem por isso
se criou um problema, uma conversa, um discurso chato pra caramba, como aconteceu por causa da Ava e da Beatrice. Resumindo, Warrior Nun é uma boa série. A primeira temporada é ótima, muito boa. A segunda, na minha opinião, bem abaixo. Mas enfim, no geral, é uma série boa para se assistir. Você vai lá, na primeira temporada são 10 episódios, na segunda são 8, talvez até por isso, por ter sido 2 episódios a menos em relação à primeira, talvez não tenha se desenvolvido algumas coisas de forma mais convincente, mas enfim, é uma boa série para você assistir tranquilamente. E é isso aí, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre essa segunda temporada de Warrior Nun. Se você já assistiu, também deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou dessa segunda temporada. E se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, teu joinha. Se não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. E também acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!